do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. Terça, quinta, E agora é sexta-feira. então, tancando. Yay! Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus! E colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Estamos no Brasil, sejam bem-vindos, meus queridos, minhas queridas e minhas queridas camaradas. Estamos começando mais um Tancando o Brasil. Do meu lado, como sempre, o homem mais bonito já produzido pelo estado de Pernambuco, menino Messias. Como é que você tá, Messias? Passando um frio da porra, friaca louca aí no A careca Rio tá de bem Janeiro. protegida. Né? Muito bem, tem que proteger. Tem que proteger. Bebê perde inclusive, calor é não pela colocar cabeça, ela pra cara. A rua. gente tem que proteger você, que é nosso lindo bebezão do comunismo brasileiro. Veja só, eu fui acostumado com Pernambuco, né, com um frio que quando batia 22 para 21 graus, o pessoal já tava todo mundo saindo pra rua de galocha, de casaco, aquelas roupas do inverno que comprava para ir para Caruaru no inverno, sabe? Para FIG, que é a feira lá, uma das feiras que tem lá. Mas, meu irmão, assim, eu estilo fácil, tô xingando desde quando o frio bateu e tá chegando o meu aniversário, não sei se eu tô mais feliz por conta do aniversário ou pelo advento em si do melhor dia do inverno, isto é, o último. Né? Queria saudar todo mundo que está aí nos acompanhando. Bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem for de boa noite. E mais ainda, João, parabéns pra gente, porque na minha contagem esse aqui é o 12º tancando. 12º, cara. Esse é o Tancando 12, isso aí, mesmo, cara. Apesar das adversidades, apesar do Brasil, seguimos em tentativa, falhamos as 11 primeiras vezes. Quem sabe se nessa a gente consegue chegar um pouco mais perto da vitória. Quem sabe hoje, Messias. Eu sempre tenho a esperança parúsica que hoje será o dia em que o Messias tancará o Brasil. Né? Essa é a nossa esperança religiosa. Não se fazem mais Messias como antigamente, João, infelizmente. É, cara, é. Né? Mas infelizmente, vou te falar, Messias, eu andei dando uma olhada no que a gente preparou para a semana e não acho que será dessa vez, viu? Acho que a gente vai ficar devendo. Tá? Jovens. Não seria exatamente uma novidade. Não. Né? SPC Ceasa tá nas ligações, mas assim, história da minha vida ficar devendo, né? Devo, não pago, nego enquanto puder. É exatamente isso. A gente deve por 5 anos só. Depois disso a gente não deve mais nada, tá? Seguinte, jovens, você que está vendo isso aqui ao vivo na Twitch, tá? Você pode meter o comando Litera Negra e aí você vai ver todas as redes de Messias. Messias está no YouTube, Messias está no Instagram, Messias está no Twitter. Messias é um multi-homem, está em todos os lugares. E mais importante ainda, né, quando você mete o comando, você também tem a possibilidade de colaborar no Apoia-se do Litera Negra, manter seu Messias quentinho e aquecido no inverno, tá? Porque Messias agora tá na campanha, mas daqui a pouco a campanha acaba, né? Graças e a gente sabe como que tá a situação do jovem trabalhador brasileiro, quanto mais o jovem trabalhador periférico e negro brasileiro. O bagulho tá torando nordestino para completar o bingo. Exatamente, aí já pode pedir música no Fantástico, tá? Então apoiem o trabalho do Messias, joguem dinheiro nesse homem maravilhoso, apoia.se, apoia-se, /Litera Negra, tudo é /Litera Negra, Instagram.com/Litera Negra, Twitter /Litera Negra, YouTube /Litera Negra, né? Pode. E tem o TikTok também, né? TikTok também, só não tá no @Litera Negra, né? TikTok é @, né? Isso. Eu tô aprendendo, jovens. Todo o dinheiro revertido, né? Além para coisas como essa aqui, como esse microfone, que quero ver se vai ter alguém reclamando nos comentários da qualidade do áudio. Capaz até de ter alguém aparecendo apaixonado pela qualidade do sotaque. Embora lá em Pernambuco a gente chama de patrimônio histórico. Mas além de equipamentos para o canal, vocês vão estar ajudando também a colaborar com a criação de 3 crianças, né, que são meus 2 gatos, Visão e Ernesto, e o meu cachorro, que é o Theo.
Inclusive, isso, estão bem jovem. comportados ali. Então, colaborem com o rolê do Messias, importantíssimo. O Messias é um camarada que faz um trabalho abnegado, continuado, há muitos anos de luta aí, né? Alegria Em 2016 estamos incomensurável. aí. Inclusive, João, aproveitar a Bala, oportunidade, a gente tá com um quadro, né, que é o Litera Negra Convida, onde eu Sim, recebo sim. pessoas que eu gosto e admiro, para a gente estar conversando sobre literatura. E por conta das eleições, esse quadro está aberto para todas as candidaturas negras e indígenas, né, que sejam a favor da classe trabalhadora, dos povos da floresta. E recentemente a gente teve algumas muito interessantes, está lá no Instagram salvo nas lives, está também aqui no YouTube, que é o rolê de Robionce Lima na literatura, ela que está se candidatando ao pleito aí como deputada federal lá por Pernambuco. E também, mais recentemente, quarta-feira agora, inclusive, teve o rolê de Beni Brioli na literatura. Beni, que é vereadora de Niterói, em 2020 foi eleita a mulher mais votada da cidade, e agora ela está tentando para deputada estadual, e estou, inclusive, com ela na missão, na rua também, para a gente conseguir eleger, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, uma deputada estadual travesti, e o pessoal lá em Pernambuco está nessa missão também com a Robionce, e tem várias outras candidaturas no mesmo segmento. Então, para a gente ficar ligados aí, e se você no seu estado tiver um candidato ou uma candidata que você acha que toparia e gostaria de participar, só mandar ali em qualquer rede do Litera Negra, manda o @ que a gente tenta fazer essa ponte aí. E tem outros convidados e convidadas para acontecer até outubro. E vamos que vamos, João. É isso então, seu Messias, vamos começar a passar raiva aqui, né? Infelizmente, cara, essa aqui todo mundo viu, essa aqui foi de uma vileza especial, de um grau de nojo, né, do que aconteceu, e a gente não teria como não comentar isso aqui, né? Empresário que negou marmita eleitora de Lula recebeu mais de 5 mil de auxílio emergencial e responde a diversos processos na justiça. Né? Para absoluta e total surpresa de ninguém, o empresário bolsonarista Cássio Joel Senali, o tradicional homem de bem, né, recebeu mais de 5 mil barão, 5 conto de auxílio emergencial e tem diversos processos rolando contra ele. Os processos são por dar cheque sem fundo na compra de cabeça de gado, por não pagar IPTU, ou seja, né, o que tradicionalmente aquele que fala que bandido bom é bandido morto costuma fazer, né? Bandido bom é bandido morto, mas por favor, não olhem para as bandidagens que eu mesmo cometo, né? E aí depois que vazou, né? E aí eu adoro essa desculpa, né? Não, mas eu não fiz o vídeo para o vídeo ser público, eu fiz o vídeo para o meu grupo de fascistas para a gente poder rir da miséria de uma mãe de família que depende de caridade dos outros, né? E eu faço essa caridade para eu me sentir bem e eu poder postar foto na rede social enquanto eu faço todas as truculências e crimes que eu cometo, né? Porque entre nós existe solidariedade. Por quê? Porque nós somos da mesma classe, nós estamos no mesmo buraco. Né? Maluco que faz caridade, caridade é pro tiozinho que é um corno se sentir bem à noite. Dormir tranquilo com os crimes que ele comete, como se não fosse nada. Essas pessoas. Que tá tapeando Deus, inclusive, né? Exatamente, é para tapear Deus, porque ele é incapaz de olhar para um outro ser humano e ver nele um ser humano. Isso é incapaz. Não existe nenhuma empatia, tá? Caridade feita com foto para mostrar para os negócios é relações públicas, meu amigo. Tá? O que a gente tem que ter entre nós é solidariedade de classe, porque nós somos todos iguais, estamos na mesma merda, enquanto a gente não nos tirar dessa merda, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas, mais uma vez, esse senhor é só mais um exemplo do que é o homem de bem, do que é a família tradicional, do que é a pseudo-moral, né, desse patriotismo. É esse tipo de patriotismo que essas pessoas defendem, né? É a humilhação, é o achincalhe. Se pudesse voltar, se dependesse desse pessoal, voltava a escravidão e eles queriam ser carregados por nós em liteiras, tá? É esse que é o pensamento desse pessoal aí, na real.
né? E você vê o completo escárnio pela coisa pública, que é muito tradicional dessas pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, antes da gente chegar em Marx, a gente tem que passar em Raimundo Faoro. O Brasil ainda não abandonou o patrimonialismo da sua colonialidade. Esses caras pegam auxílio e eles acham que eles estão certos de cima e embaixo. Eu, que sou empresário e branco, vou pagar IPTU? Não vou. E sabe por que não paga? Não paga porque um corno desse, que não paga o IPTU, passa 10 anos sem pagar e depois entra com um processinho e pede para fazer uma negociação e tem 90% de desconto. O trabalhador que recebe aluguel, tá? O que acontece com ele? Ele não paga o aluguel, ele é despejado. Ele vai pro olho da rua. Ele dorme abraçado com a bobina de papel. Maluco, às vezes, tem 10 propriedades, 15 propriedades, 3 apartamentos, não sei o que, não paga. E aí, depois de 10 anos, ele vai lá, faz uma renegociação com a prefeitura e paga 20%. Aí ele gastou mais o que seria 10 a 15% do valor do que ele tinha pago com um advogado bom, porque ele tem capacidade de entrar no sistema jurídico. O sistema jurídico é feito para ele. No final das contas, ele põe no papelzinho e fala assim, olha só, mas que loucura. Eu não pagando IPTU, eu pago 35% do IPTU, depois de 10 anos ainda posso deixar esse dinheiro rendendo? Isso é uma opção para quem? Né? Então a gente vê aí também os limites, né, do suposto Estado democrático de direito, que não é democrático, que não é de direito para quem? Messias, seus comentários sobre sobre esse esgoto ao céu aberto que foi esse momento aí. Olha, isso aí foi o que caiu no nosso radar, né? Imagina as coisas que não circulam, as exposições que existem, né, de trabalhadores, de pessoas pobres nesses grupos, né? Mas, assim, eu queria só deixar um versículo, porque essa galera aí diz que é cristã e que gosta da Bíblia. Eu não sei qual Bíblia que eles andam lendo, né? Principalmente para fazer esse tipo de conteúdo. Porque Jesus falou um negócio lá em Mateus 6, do versículo 2 ao 4, que diz o seguinte: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita está fazendo, da forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, assim, ou essa parte foi cortada da Bíblia dessa galera, ou eles leram aqui e falaram e viram, pô, não tem nada falando sobre Instagram, nem WhatsApp, então acho que pode, né? Não tem nada falando sobre gravar no celular, então acho que é válido. Então, assim, é um livro, né, assim, é um livro de vários livros, com várias histórias, e ela pode ser usada a bel prazer de quem quiser. Tinha até um cara aí que falava que um versículo sem o contexto era pretexto para alma cebosa fazer o que quisesse. Engraçado que esse cara era o Malafaia que falava isso quando ele tinha bigode. Aí hoje ele faz a mesma coisa. Mateus capítulo 19, versículo 23. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. 24, e digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Então a gente vê por quê. Né? Não é porque Jesus tinha preconceito, tinha ricofobia. Jesus era ricofóbico. Né? Por que Jesus era ricofóbico? Porque o único momento da Bíblia inteira que Jesus parte para rugunorança, que Jesus fala, agora deu, a violência não é uma resposta, a violência é uma pergunta e a resposta é sim. É quando ele vê no templo as pessoas negociarem dentro do templo. Esses são os vendilhões do templo, tá? É foda, tá? Foda pra caralho. Até porque, tipo, aí você pega um livro, né, que, pô, a gente tava metendo pau nos Estados Unidos aqui, tem um filme, né,
que coloca isso muito bem, os 12 anos de escravidão, inspirado no livro do Solomon Northup, que inclusive tem um vídeo no Litera Negra falando um pouquinho do livro e também como uma oportunidade que a gente não desperdiça de descer o cacete nos Estados Unidos. Tem uma cena lá em que um dos senhores de escravo está lendo a Bíblia para os seus escravizados, e a gente sabe que ela foi usada, assim, para as maiores barbaridades feitas pelo Ocidente, em nome de um Deus aí, que não era o meu Deus, sabe? Inclusive, eu lembro de uma época, quando eu estava na igreja, fazia muitas viagens missionárias, é um tempo aí que eu tinha cabelo. Aí teve uma ocasião que, numa dessas viagens missionárias, a gente passou por uma rua que tinha um sinal com várias crianças, tipo, tinha umas 12 crianças, umas 2 mulheres mais velhas, que aparentavam ter entre seus 16 e 18 anos, ainda, né, na flor da adolescência ali, e uma outra senhora bem mais velha, que aparentava ter uns 50 e muitos anos. E aí eu acabei voltando para onde a gente estava com o pessoal da igreja e falando, pô, tinha essa galera ali, a gente não pode arrumar o nosso almoço aqui e compartilhar com eles, não. Aí falaram, pô, Messias, não dá não, porque se der para eles vai ficar faltando para a gente. Aí rolou um princípio de discussão. Aí o líder da viagem missionária acabou falando para mim, olha, você tem que tomar cuidado com essas suas conversas aí, porque tá parecendo muito comunismo. Você tá com as ideias muito comunistas. Aí eu fiquei, comunismo? Era a primeira vez que eu tinha ouvido falar desse negócio aí. A primeira vez que eu fui chamado de comunista foi dentro da igreja, nessa situação. Aí, pô, como assim, né? Tipo, alimentar os pobres, alimentar quem tá com fome. Aí ele falou pra mim, pô, é muito bonito essa sua iniciativa aí, mas hoje você pode alimentar eles, mas amanhã você vai embora e no final do dia eles vão estar com fome de novo. E aí foi a justificativa que ele apresentou ali para não matar a fome daquelas pessoas ali naquele presente momento. Messias, vou só citar aqui para a gente passar para a próxima, facção central. Eu gosto muito do facção, acho facção uma coisa maravilhosa, um patrimônio da classe trabalhadora brasileira. Vou citar o Hoje Deus Anda de Blindado. Para 5.000, Jesus dividiu 5 pão e 2 peixes. Atitude igual evita miolo no tapete. A indiferença que não te deixa pôr a mão no bolso é a mesma do louco que corta teu rosto, eterna vítima de joelhos, refém do medo. Sua pomba branca tem 2 tiros no peito. Né? Então, hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. É foda, né, cara? Você vê como que o sujeito estuda e não entra absolutamente porra nenhuma, cara. Você vira só, se você e oferece. Vamos dividir os pães e os peixes. Sejamos nós aquilo que nós pregamos. Não, Jesus fala, você quer entrar no reino para um jovem que era muito rico, que provavelmente nunca teve que trabalhar na vida dele. Ele diz, ó, venda tudo que você tem, distribua entre os pobres e aí você vem e me siga. Aí a Bíblia diz que o jovem ficou triste e meteu o pé, porque ele era muito apegado às suas riquezas. E aí a gente vive hoje num país onde a igreja prega prosperidade, né, e uma prosperidade que é apenas financeira, enquanto muitas dessas pessoas na igreja ficam adoecendo, né, mentalmente, são exploradas em suas casas pelos seus maridos, né? Sim, eu vivi alguns anos entre essa fase de igreja e desigrejado, acabei encontrando outras pessoas que também eram desigrejadas. E aí lá em Recife a gente tinha uma situação, na sexta-feira à noite, inclusive até mandar um abraço para essa galera do Arca, que era uma dessas congregações. A gente andava em 2 principais avenidas que tinha lá em Boa Viagem, que eram conhecidas e ainda são pelo ponto de prostituição, e o trabalho da gente era, tipo, oferecer preservativo para aquelas trabalhadoras e trabalhadores e uma oração também, e a maioria aceitava, e a oração basicamente era para que Deus protegesse a noite delas e deles, para que eles chegassem em casa na segurança, para reencontrarem suas famílias. E tinha 2 tipos de pessoas, né, que a gente acabou tendo contato a partir dessas experiências, que não eram esses trabalhadores nem esses trabalhadores. Era a galera que não, né, só fazia opinar. Tinha uma galera que dizia que a gente não devia se envolver com isso, né, e tinha uma galera que dizia, pô, ainda bem que vocês estão fazendo isso aí agora, porque ninguém fazia nada.
Uma coisa que a gente observava em comum entre esses dois grupos é que nenhum dos dois fazia nada além de opinar. Né? E é impressionante como as coisas funcionam. Assim, se você pega 9 em cada 10 cristãos, se você pergunta isso aí para a galera da igreja, o pessoal ainda hoje acredita que a queda de Sodoma e de Gomorra foi por conta da homossexualidade. Sim. Só que lá, Deus usa um profeta, Ezequiel, a partir do capítulo 16, começa a falar sobre as abominações que Jerusalém estava praticando e que, por isso, estava, né, sendo adiantado ali o seu declínio, a sua queda. E um dos exemplos que Deus usa, né, para Jerusalém é fazer ele lembrar, lembra da tua irmã Sodoma, lembra da tua irmã Gomorra, o motivo da queda deles foi porque eles fecharam o coração para os pobres, eles estavam tão prósperos que eles viravam o olho, eles atravessavam a calçada quando vinha algum mendigo. E aí você pensa, pô, será que a igreja brasileira está no mesmo caminho? Fica aí o questionamento. É isso. Continuando o nosso tacando. Bolsonaro afirma que vai passar a faixa e se recolher caso perca a eleição. Confia. Vai sim, confia, tá? Vai dar certo sim. Gente, só para explicar um pouco disso aqui, né? Essa aqui foi uma entrevista, foi tipo um podcast, uma entrevistão que ele deu, né? Para uma galera evangélica. Por quê? Porque quais são os 3 grandes apoios do bolsonarismo? Né? São os evangélicos, são os ruralistas e são os militares. Os militares, uma vez que o Washington já falou que não vai apoiar o golpe, sobraram os de pijama e já teve uma cisão boa. Os ruralistas, uma vez, né, que apesar de ter se passado a boiada do caralho, né, a condução da economia é uma merda da porra, boa parte dos ruralistas já estão começando a flertar com o PT, porque eles sabem que o PT vai conciliar, eles sabem que vai sobrar para eles, então eles já estão começando a pensar, olha, foi bom enquanto durou, foi lindo este romance de verão, mas minha ex está chegando, né? E os evangélicos, né, são os que se manteram, em tese, mais fiéis. Então, essa entrevista é um aceno desesperado aos evangélicos. Por quê? Porque, apesar de boa parte dessa teologia da prosperidade, uma teologia capitalista, exploradora, nojenta, expropriadora, uma teologia predatória contra os mais pobres, os mais desesperados e os mais necessitados, ainda existem muitas pessoas que o coração está no lugar certo e começam a ver as coisas sendo expostas de uma outra forma e falar assim, porra, aquela fala do não é coveiro é foda, né? Porra, aquela imitação do cara arfando, né? Clamando por ar enquanto está morrendo, e o presidente rindo, que ele fez não só uma vez, mas fez 2, é foda. Então o que está acontecendo? Bolsonaro foi lá para ter um pano passado em cima dele durante 2 a 3 horas para ser lustrado pelos fachos que tanto amam, né? E aí lá ele começou a dizer, não, eu fui aloprado, eu me excedi, hoje em dia eu não diria isso, mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele continua receitando remédio que todo mundo sabe que não é eficaz, ele não retira, né, a fala do jacaré, ele não retira nada do que ele fez, ele culpa a grande imprensa por qualquer coisa, ou seja, né, meteu um foi mal, tava doidão, mas ao mesmo tempo continuou, né, com todo o discurso de apitos de cachorro para os setores mais recrudescidos e fascistas que continuam a apoiar ele, principalmente aqueles que se locupletam o tempo todo com ele, né? A gente nunca teve tanta remissão fiscal, a gente nunca teve tanto apoio direto do Estado. Vamos lembrar da farra dos pastores no MEC, né? Mais um momento de crime ocorre, nada acontece, feijoada, mais um momento de, oh não, outro crime de responsabilidade,
né, que nós tivemos aí. Então, e ao mesmo tempo que fala isso, ele começa a dizer assim, mas só vou aceitar se for uma eleição limpa, uma eleição confiável. Qual que é o conceito dele de eleição confiável? Se ele ganha, é confiável, se ele perde, é golpe na rua. Tá? Esse é o conceito desse crápula. Né, as 6 últimas foram bastante confiáveis, porque esse verme está aí há muito tempo à custa do dinheiro do contribuinte, mas se perder, tem alguma coisa aí. Ele até ganhou em 2018 e estava falando que o primeiro turno ele deveria ter levado, né? Assim, sim, com dados diretamente do Instituto MR. Opa, do CPTK também, né? Do grande centro de pesquisa Tirei Doku, o grande especialista japonês em estatística e matemática. Como você falou que foi um negócio aí para evangélicos e deve ter algum aqui, né? É bom a gente fazer o recorte que não são todos, porque sim, tem uns que acreditam que Deus é o Deus dos escravizados, como o próprio Deus se referiu a si mesmo em algumas oportunidades no Velho Testamento. E tem outros evangélicos aí que o Deus é o Mamon. Não duvido que o Deus de Bolsonaro seja o Mamon, inclusive. Se não o próprio Beelzebub. Porém, eu queria só deixar uma dica aqui de literatura para a galera. Evangélicos e Afins, são 2 livros que me ajudaram bastante nesse processo aí de pensar fora da caixinha. Um é de um cara lá dos Estados Unidos, mas o importante é que ele tem saúde, o Ronald Seiger. O nome do livro é Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Quem tiver interesse também pode mandar ali a mensagem para mim ou para o tio, que eu tenho ele em PDF, porque tá muito caro esse livro, porque né, já não está mais sendo publicado há alguns anos. Encontrei aí no Estante Virtual por 200 conto. Porém, é um livro muito bom, assim, é um livro publicado, escrito em 76 e trazido para o Brasil em 82, e que faz uma análise de caso da situação da igreja brasileira e da ditadura empresarial militar a partir de 64, aquele boom, né, na economia, que o Brasil cresceu 1% ao ano, mas aí ele começa a colocar os seus porrões menores e mostrar que, na verdade, apenas 5% da população usufruiu desse boom, enquanto os outros 95% tiveram seu poder de compra reduzido por mais da metade e os pobres ficaram ainda mais pobres. E ele ainda traz um capítulo especial sobre o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus como um retrato de toda a periferia brasileira. E é interessante, eu estava relendo o quarto de despejo, parece que foi escrito ontem, parece que foi escrito por uma outra Carolina, uma outra Maria, uma vizinha, que tem que pagar R$120 no gás, ou tantas outras Marias e Carolinas também que não tem dinheiro para comprar gás e aí está cozinhando com carvão, né? E a gente tem um número aí no Brasil desde 2020, né? O crescimento de pessoas que entram né, em pronto atendimento com queimaduras de 2º e 3º grau decorrente dessas formas de preparo de comida, né? Enfim, João, deixo essa indicação desse livro, Cristãos Ricos em Tempos de Fome, e um outro que é Jesus Quer Salvar os Cristãos, de Rob Bell e Don Schuster, que aí fala, né, ele usa como um plano de fundo uma igreja lá em central que custou $20 milhões, sendo que alguns meses antes da inauguração, um jornal local fez uma reportagem onde dizia que uma a cada 4 pessoas naquela cidade vivia em situação de extrema pobreza. Então, eles decorrem o porquê da igreja insistir tanto na manutenção de certos sistemas pelos quais Jesus, em pessoa, veio libertar essas pessoas, né? Então, deixo essas 2 recomendações para vocês aí e a gente pode partir para a próxima. Inclusive, o nome disso aí, lá em Pernambuco, é pala de butico. Esse negócio aí de que vou me recolher, vou entregar a faixa. É pala de butico, gente. Não confia. Ele está tentando causar empatia na galera que está indecisa, porque ele está vendo aí que a probabilidade de ir para a cadeia já a partir de janeiro, inclusive, nunca esteve tão próximo, o Bolsonaro preso amanhã. Então, o nome disso aí, além de pala de butico, é cu na mão. Que é isso que tem aí na tua mão, Bolsonaro? Não é cola, não. É o cu.
Te falar que, se eu não me engano, foi, né, São Boaventura, o seguidor de São Francisco, que disse, né, quem tem cu tem medo, né? Então, seguindo nessa linda máxima de São Boaventura, eu primeiro quero, né, gentilmente agradecer ao Messias pela indicação, tá? O Cristão Rios em Tempo de Fome, eu tinha ele aqui. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, tirei do HD externo, meti no Drive, tá? E tá o link em nosso lindo chatzinho. Então, nossas 400 pessoas que estão ao vivo com a gente aqui na Twitch, quem quiser ler, tá? Tá aí o link do livro, o livro em português, tá bom? Enquanto, né, se fala muito e se age muito pouco, que é normalmente o que os fariseus fazem, sabe, Messias? A loucura. Né? O que a gente vê acontecer de verdade? Né? A gente vê no governo Bolsonaro o número de registro de CACs crescendo em 474%. O que é um CAC, jovem? CAC é o registro de armas para quem exerce a atividade de caçador, atirador desportivo ou colecionador. Tá? Em 2018, antes do início do governo do Bolsonaro, o Brasil tinha 117 mil pessoas com registro no CAC. Agora ele tem 673.600 registros e subindo há 4 anos atrás. A cada 100 mil brasileiros, 56 tinham autorização para ter uma arma, agora a cada 100 mil são 314, tá? Essa é uma distinção que nós vamos ver, tá? O efeito disso a médio e longo prazo. Não precisa achar que será um pleito burguês que vai fazer com que as baratas voltarão para o esgoto. Todo dia a gente está vendo um assassinato político, todo dia a gente está vendo as pessoas usando suas armas, usando seus carros como armas, né, ameaçando a torto e a direito. E quem faz esse registro do CAC? Quem faz o registro do CAC é o Exército. Como o Exército faz? Confia, tá? Você tem que apresentar um documento, mas se não apresentar também pode. Se o documento foi legal, faz parte. E eles checam o documento, não exatamente, depende da sua carinha, depende da sua comparação ali com a tabela da Pantene, né? Eles pegam vários shampoo da Pantene, olha para qual cabelo que é o seu. Cabelo liso? Talvez possa. Cabelo crespo? Melhor não. Você vem para cá de 4x4 ou de ônibus? Né? E para além disso, Messias, né, mais duas coisas que a gente tem que comentar. Primeiro, olha que loucura, Messias, ninguém poderia esperar isso, mas essas armas estão indo para a mão das milícias e do crime, Messias. Pikachu surpresos para todos os lugares. Né? Pikachu surpreso, Messias. As armas estão acabando parando na mão do crime. Quem poderia imaginar dessa, né, que o cidadão de bem que pode comprar 38 rifles acabaria por mandar este rifle para uma milícia a qual ele pertence? Era impossível de se imaginar. E aí eu faço só um breve comentário dos registros, que são números bastante irônicos. Messias, estado com o maior número de CACs, São Paulo. São Paulo tem a maior população do Brasil, tal. Ok, faz sentido, é estatisticamente lógico. Número 2, número 3 e número 4 são: número 2, Paraná, número 3, Santa Catarina e número 4, Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, a região sul, com 14% da população brasileira, concentra 25% dos registros de CAC. O que vem acontecendo mesmo na região sul? Tem várias reportagens do crescimento de um fenômeno na região sul. Você lembra qual que era esse fenômeno, Messias? Qual é o nome mesmo? Eu acho que começa com um F e termina com acismo, né? Então, quem poderia dizer, né, que num país onde mais de 100 milhões de pessoas têm que literalmente vender o almoço se quiser comprar uma janta porque não tem segurança alimentar, pessoas ricas estão se armando até os dentes contra
as pessoas pobres. Que surpresa, Messias. Pois Seus João. comentários sobre mais essa aberração. Um breve comentário, né? Assim, o pessoal lê na Bíblia aquela ordem de Jesus para amai uns aos outros. Na minha Bíblia tá assim, né? Talvez na dele esteja armai uns aos outros. Sim. O que é uma grande contradição, né? Porque eu lembro da ocasião em que soldados romanos, o Estado em pessoa, foi prender Jesus. Aí Pedro, que era muito chegado, inclusive um dos discípulos mais próximos de Jesus, né? Tem vários depoimentos que a gente tem da vida de Jesus que são por um desses principais, um deles é Pedro, ou um outro é João também, e Tiago, mas o Pedro acaba sacando uma espada e cortando a orelha de um dos soldados romanos. Aí Jesus faz o quê? Cortou foi pouco. Na Bíblia dessas pessoas deve estar isso, né? Porque, assim, na minha, tá dizendo que Jesus repreende Pedro, guarda a porra da tua espada, Pedro. Tá pensando o quê? Aí pega a orelha do cara, faz uma cirurgia ali em segundos, coloca a orelha do cara de volta no lugar e segue pacificamente para o matadouro. O que, de alguma forma, me faz pensar na galera que insiste em votar em Bolsonaro, né? Tá todo mundo aí pulgado indo pacificamente para o matadouro. Mas aí é uma outra coisa. Mas, assim, a gente tem esse miliciano aí, desde 2018, fazendo campanha para 2022, incitando sua massa a se rebelar caso a vitória não venha, né? E aí aparece agora com esse discurso de que vai entregar, mas, assim, a flexibilização para o porte e a posse de armas de fogo nunca antes vistas nesse país. Ele, inclusive, quando era deputado, na ocasião do plebiscito para o desarmamento, disse que se perdesse, não iria devolver suas armas. Iria continuar com a posse das mesmas. Enfim, João, a gente precisa, vou deixar até a indicação de um vídeo muito educativo do Greg News sobre CACs. Mandei até para você no Zap aí, você pode até colocar no chat aí para quem tiver interesse. Acho muito é muito bom para a gente entender o momento que a gente está vivendo. E os CACs também, eles têm a projeção de até o final do ano ser de 1 milhão de membros e até o final de 2023 ser de 2 milhões de membros, né, dobrando com isso, assim, todo o aparato do Estado, né? Eles querem ter o dobro de armas. Assim. E graças a Bolsonaro, hoje esses CACs podem fabricar suas munições em casa, João. Agora eles não precisam mais se deslocar no dia de chuva ou no dia de muito sol. Eles podem fazer ali na sua casa suas munições essas que vão ser irrastreáveis. O governo Bolsonaro aí fazendo escola de maldade. Você citando a Bíblia e eu citando facção. Não sou eu quem impunidade beneficia. Me diz quantos Nicolaus estão na delegacia. Quero o fim do barulho de tiro à noite. Faz abaixo assinado contra a Taurus Colt. A fábrica de arma tá a mil na produção, contrabandeando pro Rio SP Afeganistão. E cada bala no defunto, um boy sai no lucro. Na guerra, o mais inocente é o favelado de fuzil russo. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anos armados. A pomba branca tem 2 tiros no peito. Né? É foda, seu Messias. Não será hoje, viu, Messias? Continua bastante intancável. Né? E aí, Messias, a gente mudando um pouco de tópico aqui, a gente vai falar agora de certos limites da institucionalidade burguesa. Né? Enquanto, por um lado, se abrem os CACs, né, onde a gente sabe quem vai tomar essas balas no final das contas, quais jovens vão ser mortos e quais jovens vão estar atirando em quem der uma fechada no trânsito, né? E o jovem que for morto, ele não vai poder ser um jovem, porque a partir do momento que ele foi morto, ele vira um traficante, ele vira um criminoso, mas o jovem que levar uma fechada na sua Range Rover, na sua F2000, sei lá que porra de SUV que o camarada lá estiver dirigindo, esse continuará sempre um jovem de 45, jovem de 56, jovem de 60 anos.
Candidaturas negras somam quase 50%, 49,49%, e registram recorde em 2022. Porém, não obstante, por mais que tenhamos as candidaturas negras registrando esse recorde, a própria reportagem já nos traz o dado, mostrando que até o momento, pouco mais de 25% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento da campanha vão para as campanhas destas candidaturas. E os partidos estão fazendo isso porque eles estão se tornando partidos progressivíssimos, de ações afirmativas, pensando na necessidade de se condenar o déficit histórico, porra nenhuma. Faz isso porque eles são obrigados a fazê-lo e são obrigados a destinar cotas. Tá? Então, a gente vê aí o limite dessas candidaturas. Inclusive, eu vou só puxar uma capivara aqui, né? Olha só, ACM Neto aparece bronzeado após se declarar pardo, tá, gente? Esse número de candidaturas não são, obviamente, só daqueles que se autodeclaram negros e negras, né? São também daqueles que se autodeclaram pardos, como, por exemplo, ACM Neto, né? Não é neto de mais ninguém do que do próprio ACM, 3 gerações roubando e locupletando na Bahia, né? Salve para todos os camaradas da Bahia, né? E agora ele se declarou pardo e saiu correndo, né, para pegar aquele bronze numa clínica estética, né? Pardo Drama, ACM Pardo Drama. Você viu ele tentando lidar com a inchada? Caralho, puta que pariu, cara. Puta que pariu. Nem para ver um vídeo no YouTube antes de como é que faz. É isso, cara. É isso que me mata, sabe? Assim, a incapacidade do maluco entrar no YouTube, sabe? E ver um vídeo de 30 segundos. Não, eu não vou mentir para você, não, João. Quando eu faço as edições aqui, né, no Adobe Premiere, e quando eu não sei algum comando, eu meto lá mesmo, tutorial no YouTube. O cara nem para fazer um tutorial de inchada. E outra coisa, né? Aproveitar a nossa audiência aí. Não consigo nem ver quantos são no momento, mas não é recomendável. 411 pessoas vendo a gente na Twitch. Gente, não se bronzeiem com Coca-Cola. Não se bronzeiem com óleo de cozinha. Não dá certo, tá? Esse negócio aí, João, da candidatura, a gente tem um aumento de 49, né? E, na verdade, a soma, né? 39, 40. Sim, a gente precisa aproveitar a oportunidade para falar sobre algumas coisas, né? Para a gente, nessa democracia liberal aí burguesa, existe muita ilusão de representatividade. Então, aí você... tem pouco negro. Aí coloca um Paulo Negão. Coloca um Sérgio Camargo. Tem pouca mulher na política. Aí coloca Damares. Né? Então, para além dessas ilusões, a gente tem que apoiar as candidaturas que sejam, sim, negras, que sejam, sim, femininas, mas que sejam também antirracistas, que sejam feministas negras, que sejam anticapitalistas, que sejam contra o genocídio cotidiano, né, que vem sofrendo os povos da floresta há não sei quanto tempo, talvez uns 5 séculos, nas minhas contas aqui. E dia sim, dia também, a gente tem, né, só agora, em 2022, todo dia praticamente, o assassinato de uma liderança indígena. Então, eu acho importante e válido a gente aproveitar essa oportunidade, além de descer o pau no ACM Neto, sim, o Pardo Drama aí da ocasião, inclusive estava até andando outro dia aqui na favela, e o pessoal que me chamava aí negão, agora o pessoal está falando meu ACM Neto. Então, gente, tem que, assim, importante, né, aproveitar a oportunidade para falar que o ACM Neto é dono de uma TV, né, a TV da família. Como é o nome da TV, João? Acho que é Rede Bahia, que é afiliada da Globo na Bahia, enquanto a sua vice, ela é dona, a família dela é dona também de uma TV, que é a TV Aratu, que é associada de quem? Da SBT, lá na Bahia. Então, são 2 grandes conglomerados de comunicação pertencentes a 2 famílias, que antes se bicavam, nem tanto, né? E agora estão juntos aí para continuar
pintando miséria. E é importante também a gente trazer a discussão, porque ele fala, né, que o IBGE estava errado. Porque é questionado, pô, mas ACM, o IBGE diz que negros é a soma de pretos e pardos, que inclusive não é uma conquista do IBGE, não é uma conquista histórica do movimento negro, né? E é preciso a gente colocar também na discussão que a primeira vez que aparece a palavra pardo num documento original é o censo de 1872. E que naquele censo, já fazendo a soma de pretos e pardos como negros, a gente tinha uma população de negros no Brasil um pouco mais de 5 milhões de pessoas. E desse número, apenas 15% eram ainda escravizados. Então, a gente tem a maioria da população negra já alforriada. Mas o censo separa essa categoria, além de negros e além de pretos e pardos, tem também a questão do caboclo, que era, na verdade, né, os pretos, para o censo, eram tão somente aqueles 15% que eram escravizados, enquanto que os pardos e os caboclos, né, era para se referir às pessoas de cor que já eram alforriadas. E assim, existem vários tons de preto e vários tons de branco também, né? O ACM diz que se colocar ele do lado de uma outra pessoa branca, as pessoas não vão saber quem é quem. Mas se eu paro com um cigarro na frente de um condomínio só para esperar o Uber, não vai demorar para eu ser abordado por uma viatura para perguntar o que é que eu estou fazendo ali. Porém, se o mesmo ACM tiver com um cigarro também esperando um Uber ou o seu motorista, né, propriamente, eu me pergunto aqui se ele será abordado. Me pergunto aqui se qualquer oficial aí da polícia vai confundir ACM, se achar se ele é um afrobege ou se ele é branco, né? Tem até aquela parte lá do Opaió, imagina até o ACM falando, e pardo boca, pardo também não sofre? É foda, mas agora estamos chegando aos nossos finalmente, né? E temos o nosso momento aqui, um momento Sônia Abrão, um momento Sônia Abrão um tanto quanto diferente dessa vez, Vou que até é acender um cigarro. esse momento Sônia Abrão maravilhoso, aonde os liberais ficam loucos quando alguém do povo fala algo brutalmente óbvio. Tá? Primeiro quero agradecer a Matheus Joyboy e toda a sua comunidade, fizeram uma raid aqui para nós, Messias, vieram 70 pessoas lá do Matheus que estava transmitindo. Obrigadíssimo a todo mundo que veio pela raid aqui. Valeuzaço por acompanhar nosso conteúdo. Se você ainda não segue nosso canalzinho aqui na Twitch, por favor, siga. Se você ainda não conhece o Litera Negra, não conhece o Messias, mete o comando Litera Negra aí, tá? E conheça o Messias e jogue caminhões de dinheiro em cima desse homem maravilhoso, tá? Candidato do PCB, Menino Colombo, fala, né? Preferia ver a rainha morta sob a guilhotina. Belo e moral. Belo e moral. Correta. Tá? Linha corretíssima. Jovens, você que quer ver a capivara de Dona Elizabeth, Listen in the Box, né? Por favor, entra lá no YouTube, mete o comando YouTube quem tiver aí na Twitch, né? Você que já tá vendo a gente no YouTube, termina o vídeo, tranquilidade, depois olha o vídeo que eu soltei essa semana, comentando quem foi Dona Elizabeth, quem foi essa mulher racista, colonialista, esse lixaço humano que foi Dona Rainha Elizabeth, e depois pense, pondere sobre o fato dela ter vivido 96 anos com muita tranquilidade, muita beleza, e muito tratamento estético, e muita bolsinha da Givenchy, enquanto todos aqueles povos que foram brutalmente explorados, humilhados, assassinados pelo imperialismo e pelo neocolonialismo britânico, não tiveram essa chance. Morreram de fome, morreram em guerra, foram levados a campos de concentração, como foi o caso dos Mau Mau no Quênia. Quantos golpes de estados patrocinados, quantas entradas da OTAN, matando criança, matando velho, matando mulher grávida. Tá? Então, o que o Colombo disse foi muito pouco. Tá? Foi muito pouco.
Fica aí nossos Não é só a aplausos rainha, não, que tem que ao passar o menino. cerol em boa parte ali. Pô, gente, a Sim. gente tá falando em 2021, assim, 2022, século 21. Ainda tem monarquia. E o conceito básico da monarquia é que essas pessoas têm o direito divino. Deus separou essas pessoas e colocou a porra de um sangue azul nelas, diferente do meu, diferente do seu, e separou ela entre milhões para que elas nunca precisassem trabalhar na vida. No caso da monarquia britânica, inclusive para ela ficar ostentando joias roubadas de outros países. Se você colocar no Google aí qualquer foto da Rainha Elizabeth com o seu cetro e com a sua coroa, você vai ver 2 grandes diamantes que foram usurpados do continente africano. Né? A maior, inclusive, eles são... Não sei nem qual a palavra, qual adjetivo para colocar essa família, porque roubaram um diamante e ainda batizaram de a maior estrela da África, que é aquele que fica lá, que ficava na coroa dela. Então, assim, nesse momento deve estar rolando um bacanal muito interessante no inferno, junto com Olavo, Thatcher, Reagan e agora a Elizabeth. E devo ter empatia? Que se foda, meu irmão. Vamos só lembrar um pouquinho aqui, né, João, de algumas coisas. Você falou da Batalha do Mau Mau, que foram mais de 11 mil mortos, né? 300 mil colocados em campo de concentração, tá? A Elizabeth era rainha desde 52. Estava até fazendo um negócio aqui. A primeira vez que ela visitou a África foi em 1947, junto com seu pai, que era também rei na ocasião, Jorge VI. Quando Jorge morreu, tarde, como todo monarca, em 52, Elizabeth estava numa viagem luxuosa no Quênia. E aí ela teve que voltar às pressas para assumir a coroa. E assim, o Charles, que agora assume, ele é importante dizer, né, João, que não vai ser rei somente da Inglaterra, mas de outros 16 países que fazem parte do Commonwealth. Commonwealth. Né? Que, assim, muitos deles eram antigas colônias. O próprio Canadá, hoje, assim, não é 100% autônomo. Charles vai ser rei, inclusive, do Canadá. E é muito parecido com esses, territórios ultramarinos franceses. Né? É uma lógica muito próxima, onde as ex-colônias, de alguma forma, continuam ainda subservientes às suas metrópoles. Assim, vamos seguir, né, João? Olha aí, muito bom essa imagem. Essa imagem é espetacular, né? Tá mostrando de onde que cada uma das joias foi roubada, né, para compor. E o que, gente? Mostra perfeitamente o que é o Império Britânico. Um império que tinha 25% do território mundial espalhado em todos os continentes e que levou para todos esses países morte, dor, insegurança e crime. Não, e 25% do território mundial até a Segunda Guerra Mundial. Sim. E quando a gente vê a luta por soberania e autodeterminação desses países na África, na Ásia, também na América, a gente vê forte oposição de suas principais metrópoles, né? Quanto a essas independências. E não só oposição, como golpes diretos, né? Não só oposição, como golpe direto. Vamos lembrar o que aconteceu na Guiana em 53. Começaram a pôr as manguinhas para fora, plau. 53, tipo, Zimbábue e a Zâmbia só conquistaram a independência na década de 80. E, para quem não sabe, eram colônias da Inglaterra. E eu vi esses dias um jornal aí colocando a Elizabeth como a musa anticolonial. Irmão, eu não sei que tipo de droga essa galera tá usando. Protejam suas crianças, porque puta que pariu, né, minha gente? Esse aqui é o Timurenga do Harpal Brar, que fala sobre a luta de independência do Zimbábue. É um puta livro, infelizmente tá escrito em colonialista, não tem em português, tá? Mas é um puta livro. Um dia a gente ainda faz um conteúdo sobre Zimbábue aqui, que é uma luta do caralho, a luta do povo zimbabuiano
para a sua independência. Eu falei Jovens, 16 nações do Commonwealth, só corrigindo, atualmente são 14. ou seja, 14 a mais do que deveriam ser, né? É isso então, jovens, nós vamos... Opa, deixa eu só tentar voltar aqui. Aê, vamos indo para o nosso fechamento. Lembrando a todos vocês, quem quiser ajudar Messias, tá, a continuar o trabalho dele, apoia-se/Litera Negra, apoia.se/Litera Negra. Todos os links do Messias, como sempre, vão estar na descrição do vídeo no YouTube. O comando Litera Negra tá aí perene no nosso canal. Semana que vem voltaremos com mais, né, na nossa 13ª tentativa de tancar o Brasil. Não foi na 12 ainda, a 13ª tentativa virá na semana que vem, né, e agradecemos a todo mundo que esteve aqui com a gente, batendo aí 445 pessoas aqui na Twitch. Espero, né, pelos meus cálculos, 13 bilhões vendo agora ao vivo no YouTube. Inclusive, estou beirando aí, João, no YouTube. Os 16 mil inscritos no canal no YouTube. Faltam umas 200 pessoas. Então, vocês que estão vendo a gente, aí, vocês que estão vendo o vídeo, dá essa moral. Vamos chegar o camarada em 16k. Tá? E é isso, então, meus amores. Eu queria só aproveitar a oportunidade, fala, Joãozinho e meus amores, porque, assim, estou trabalhando na campanha de Beni Brioli, 50555, para deputado estadual no Rio de Janeiro, preta, favelada e de axé. Estamos nessa missão aí de colocar pela primeira vez, como eu disse, uma deputada estadual travesti na Alerj. Então, não só para o pessoal que está trabalhando na campanha de Beni, mas é importante pontuar aqui, porque, assim, trabalhando em campanha de rua, a gente escuta muita coisa mesmo, vocês ficariam abismados. Mas a gente encontra também muito tipo de pessoas, né, diferentes, das mais aleatórias possíveis. Então, eu só queria pedir para que vocês fossem gentis com esses trabalhadores e essas trabalhadoras, que algumas dessas pessoas estão por acreditar no projeto, né, de uma sociedade melhor, enquanto outras estão atrás da nota de 100 mesmo, sim, porque é importante a gente ter mais do que água na geladeira. E, na ocasião de estar na rua, acabo conversando com algumas pessoas que fazem campanha para Bolsonaro e a sua corja. E tem muitas dessas pessoas que são mães, muitas delas são mães solos, sabe? E tá ali vendo a oportunidade de colocar comida em casa. Então, lembrar que existem dois tipos de pessoas, né? Se a gente for separar, tem as pessoas mal informadas, tem as pessoas mal intencionadas. Então, vamos tentar ser gentil com as que são mal informadas, usar toda a didática possível. Se a pessoa só está te entregando um folheto, agradece. Você pode até colocar no próximo lixeiro que você encontrar. Mas, assim, seja gentil. E se for de uma pessoa que esteja trabalhando numa candidatura anticapitalista, antirracista, antifeminicida, dá uma moral, paga um café, oferece um abraço. Às vezes, a gente acaba ouvindo um monte de besteira e só falta uma palavra gentil para salvar o dia. Então, sejam gentis. Fica aqui o desabafo. Messias Zedong, como lidar com as contradições no seio do povo. É isso. Parabéns a Messias, né, que faz deste limão que é a nossa vida, essa deliciosa limonada para a gente poder, né, tancar um pouco melhor. Tá? Jovens, é isso. Nós voltaremos na semana que vem. Obrigadíssimo a todos que ficaram aqui com a gente o tempo todo. O tio vai fechar a live aqui agora, que o tio sai correndo de volta para trabalhar agora. Mais tarde eu volto com o Ian. Depois do Ian eu saio correndo de volta para trabalhar de novo. E à noite beijo eu publico Ian, isso no... Beijo para a Laura também, porque a live que você fez sobre a Elizabeth ali com a Laura ficou incrível. Assisti Obrigado. Ela inteira enquanto estava cozinhando. A comida até ficou mais gostosa. E tá de parabéns todos vocês, viu? E um beijo para todo mundo que ficou até aqui. E na próxima estamos de volta nas tentativas aí de tancar o intancável. Então é isso, meus amores. Beijo no seu coração e tchau, tchau! Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem
das ciências revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na Sábado. a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde